O amanhã é você quem faz. Pós-graduação URI. Potencialize seu amanhã. Cursos presenciais, semipresenciais e EAD com conceito máximo no MEC. Confira descontos e inscreva-se em uricer.edu.br/pós. Fale a língua que seu mundo fala. Centro de Línguas URI Erechim, com apoio pedagógico da Cambridge University Press. Material didático internacional e professores com experiência no exterior. Centro de Línguas URI Erechim. Matrículas abertas. Olá, amigos, estamos de volta aqui com o nosso programa Expressão Universitária e contamos com a presença no espaço de hoje com o nosso reitor da universidade, professor Arnaldo Nogaro, e o nosso diretor-geral, professor Paulo Roberto Giolo. Por que essas duas lideranças acadêmicas estão conosco no programa de hoje? É que agora no dia 19 de maio a universidade está completando 31 anos. Ainda vivemos os 30 anos, né? Não chegamos lá, que vai ser na próxima sexta-feira. Bem-vindos, professor Arnaldo, professor Paulo, né? Novamente aqui nesse espaço. Tomo a liberdade de ouvir o professor Arnaldo, primeiramente. O que a universidade tem para comemorar nesse momento, mesmo estando ainda vivendo os 30 anos? Não chegamos ainda nos 31. Muito bem, saúdo os ouvintes, professor Giolo, nosso diretor-geral, você, Ademar. Uma história de 3 décadas ou mais de 3 décadas se tem muito para comemorar, né? Nós temos muitos feitos. E se a gente voltar e olhar as fotos de quando as nossas instituições começaram, lá na antiga FAPES, na FESAL, na Fundames, nós vamos ver, olhar, começando pela estrutura física, né? Que a gente tinha lá alguns prédios, o número de professores, né? Hoje nós temos, entre professores e funcionários, 1.006 professores e funcionários, né? 84% dos professores são mestres e doutores, uma estrutura com 443 laboratórios de toda a universidade. Entre a escola de educação básica e o superior, nós temos hoje mais de 10.800 alunos, né? E sem contar que só no ano 2022 foi feito um atendimento de mais de 25 mil pessoas em toda a nossa parte social de atendimento, na área da saúde, na área do direito, enfim. E eu acho que essa história ela é uma história que tem grandes feitos, é um momento também sempre de reflexão, para a gente pensar, mas ela repercute, eu diria, na formação das lideranças, dos quadros de dirigente, dos profissionais. Se a gente olhar pelo número de profissionais que passaram pela universidade, nos seus campos, né, porque nós temos hoje mais de 50 anos de ensino superior, de URI são 31 anos, a gente vai perceber o quanto a universidade representou em termos de ciência, tecnologia, desenvolvimento regional, formação de recursos humanos. Então, acho que nós temos muito, sim. É só a gente olhar no entorno e a gente vai encontrar alguém que passou pela universidade e o quanto a universidade contribuiu e fez parte da vida dessas pessoas na realização dos seus projetos, né, no seu desenvolvimento profissional e pessoal. A gente sabe que a universidade como um todo tem a sua importância, porque são várias regiões. Nós vivemos mais a nossa região aqui, que é do Alto Uruguai. E nós sabemos, em termos de números, em termos da sua importância na formação. São mais de 30 anos agora e mais de 50 anos já atuando também nesta formação superior, fazendo a diferença, formando lideranças que estão fazendo a diferença em suas comunidades. Professor Giolo, eu tenho acompanhado um bom período dessa história toda, né, professor? Sim, já. Tudo bem, Ademar, professor Arnaldo, nossos queridos telespectadores aí do nosso canal Expressão Universitária, né? Realmente, Ademar, são muitos anos aqui na URI, desde 89, como professor urista na época, lá em Ciências Contábeis, quando o curso estava começando, e desde esse período tenho acompanhado também. Esses dias até comentei num outro espaço que eu tenho mais 5 anos de aluno, né? Porque eu fiz administração na época no SESI, no Centro de Ensino Superior de Erechim. Então, 5 anos de administração, depois
fiz contábeis em Passo Fundo, depois vim lecionar na URI, então acompanho há bastante tempo. E sem dúvida, essa história, né, a gente comemora os 31 anos, vamos comemorar da URI, mas como o professor Arnaldo falou, é mais de 50 anos que a gente está aqui na região, como FAPES, agora como URI, contribuindo para o desenvolvimento da região. E acho que principalmente assim, a gente lida bastante com os jovens na sala de aula, contribuindo para que eles tenham uma formação de qualidade e possam, né, ter uma carreira profissional, uma vida profissional, uma vida social, né, se desenvolverem. Acho que isso é o fundamental e, consequentemente, desenvolvemos a região como um todo, né? Já são, só na URI Erechim, são mais de 25 mil alunos formados. Então, onde a gente vai, empresas, bancos, a quantidade de ex-alunos é muito grande, que estão em diversos postos de chefias, direções, funcionários, né? É muito gratificante isso. Eu só queria, o senhor está comentando, está apresentando essa análise, e eu lembrei que na quarta-feira eu participei de um evento onde vários ex-alunos estão na liderança, seja política, empresarial, e eu lembro de duas pessoas especificamente, que o presidente Amal foi nosso aluno, seu aluno, inclusive, o Marcelo, e o próprio prefeito Erechim também, né? Sim. Então, só para citar dois exemplos, podíamos citar em todas as áreas. E vi lá vários empresários de sucesso que passaram pelos bancos da universidade. Então, só para citar alguns casos assim bem pontuais da importância da universidade na vida particular, empresarial, né, profissional como um todo, né, professor Arnaldo? Com certeza. E onde a gente vai normalmente, você chega nos espaços, de repente, quando as pessoas sabem que a gente é da URI, as pessoas vêm se apresentar. Então chega, professor, vim me apresentar, eu fiz tal curso lá no ano tal. Aluno? Sei muito isso, às vezes, tu lembra de mim? Aí essa coisa a gente fica, né? Alguns a gente lembra da fisionomia, outros não lembram do nome, mas para tal a importância do que a universidade pode fazer na vida das pessoas. Eu acho que o Jolo toca numa questão importante que tem a ver com uma formação qualificada, né? Isso faz muito a diferença das pessoas. E quando eu trouxe alguns números aqui de professores, funcionários de estrutura, é para dizer que essa estrutura visa qualificar essas pessoas, né? Nem falamos, né, Jolo, na biblioteca aqui, nem falamos nos espaços, nas salas de aula, tudo aquilo que a gente tem. Então, quando o estudante vem para a universidade, ele vem com muitas expectativas. E a gente procura fazer todo esse esforço, né, numa palavra que a gente chama de qualidade de ensino, para oportunizar para as pessoas esse desenvolvimento delas. E aí vai se as pessoas vão para o mundo depois, né? Então, pelas redes sociais, às vezes, você tem manifestação de pessoas que entram colocando que eles foram nossos alunos, que eles estão fazendo determinadas coisas. Eu acho que isso é o melhor da universidade, assim, essa função de difusora do conhecimento, mas ao mesmo tempo de impactar na vida das pessoas, né? Um outro aspecto, né, professor Jolo, a universidade está sempre empenhada em oferecer oportunidades que não aquelas mais tradicionais, como o seu caso, que é a área das ciências contábeis, que já vai lá para a idade da própria universidade, a própria administração, mais até, mas apresentar novas alternativas. E eu lembro nesse momento do caso mais recente, que é a medicina, que forma já esse ano a primeira turma. Sim. Na realidade, Arnaldo, Ademar, nós procuramos, né, sempre com esse intuito de formar os nossos jovens, tu procura diversificar, dar oportunidade de diversos cursos, né? Então, muitos vão estar na minha área de contábeis, de administração, outros na área do Arnaldo, lá de pedagogia, né? Outros direito, medicina, saúde. Então, justamente é a nossa missão, né? Procurar alternativas para que os jovens possam fazer a sua faculdade, o seu curso aqui em Erechim, que não precisam se deslocar para outras regiões, né? Essa é a nossa grande missão, propiciar isso. Lógico que muitas vezes, né, não conseguimos todos os cursos, porque
porque até comentei esses dias também numa outra entrevista, a nossa região não é tão grande, né? Não tem tantos habitantes, aqui se contar Erechim e os nossos municípios do entorno, temos 240 mil habitantes. Então são alguns cursos que poderíamos colocar, mas não tem um público, e não é só fazer uma turma, 2 turmas, né? Nós temos que dar uma perenidade, porque o investimento de um curso, para qualquer curso que a gente vai criar, como a universidade sempre trabalha com muita seriedade, então o investimento é muito grande. Se a gente fosse fazer algo e não se importasse com a qualidade, com o número de professores, com os laboratórios, nem a estrutura, se a gente fizesse de qualquer forma, não deu certo, desiste. Não, mas se faz um grande investimento. Então tem que se ter muito cuidado nisso. E para que o curso tenha uma perenidade, que ele realmente não só comece e depois forme 1 ou 2 turmas e depois não tenha mais público. Então esse é um cuidado que tem que se ter. Mas com certeza aí trouxemos medicina veterinária, biomedicina, estética lá no híbrido, os cursos mais tradicionais, nosso direito, que foi uma conquista muito grande, psicologia, nutrição, enfermagem, que é um curso dos mais antigos, né, que tem um impacto relevante na sociedade. Então veja que é um leque, né, um portfólio que tem perenidade, isso que tem perenidade. Lógico que o Arnaldo até pode falar também disso, né, que o ensino está um pouquinho, vamos dizer assim, devagar no Brasil, né? Então são momentos que não são aqueles momentos de grandes quantidades de alunos, mas mesmo assim nós temos crescido, falando agora como Campus Erechim, temos crescido aí nos últimos anos. Esse ano novamente conseguimos em torno de 8% a mais de alunos que o ano anterior. Então temos experimentado assim uma retomada boa no nosso crescimento, e acredito que essa vai ser a tendência para os próximos períodos. E além de entrarmos, né, Arnaldo, no EAD, no semipresencial, quer dizer, a gente não pode ficar fazendo sempre a mesma coisa. Então, se tem outras oportunidades, outros focos, temos que trabalhar em todas as oportunidades que temos. Eu chamaria a atenção, Ademar, também, que não é só, por exemplo, a gente fala muito da graduação, né? Mas se você pega nossas escolas de educação básica, o crescimento é esplendoroso, né? Nós crescemos em todos os indicadores das nossas escolas, né? Por quê? Porque Erechim está muito bem a escola, né? Acima das expectativas, né, professor Giolo? E Frederico colocou educação infantil, que não tinha. Santo Ângelo colocou mais 2 etapas do ensino fundamental, que ele só tinha ensino médio. São Luís Gonzaga, e também a pós-graduação, mais especificamente o stricto sensu, né? Alguns cursos que nós temos, os 7 programas dentro da universidade, né? Hoje em Erechim nós temos ecologia, atenção integral à saúde, que saiu recentemente em cooperação com a Unijuí e a Unicruz, e engenharia de alimentos, mestrado e doutorado, né? Além de educação em Frederico, e gestão das organizações é um profissional, mestrado profissional em Santo Ângelo, ensino científico e tecnológico e mestrado, doutorado em Direito em Santo Ângelo. Então, com esses programas de stricto sensu, quando o Giolo lembra que não precisa sair da cidade, né? Vejam, o Giolo saiu para ir fazer o mestrado, eu quando fiz mestrado, doutorado, tive que fazer fora. Hoje, praticamente, as pessoas fazem no entorno, aqui ou dentro da nossa universidade. Então, tem opções, né, e que faz com que a gente, ao mesmo tempo que qualifica as pessoas, e o Giolo chamava atenção muito bem, quando você pensa na estrutura de um curso, essa estrutura ela precisa ser pensada a médio e longo prazo, porque o investimento é muito grande. Se você pegar aí, por exemplo, o curso que vai formar a primeira turma de medicina veterinária agora, é só ter uma noção lá de fazer uma escola, como a gente fez lá, né, para as práticas dos alunos, né, o hospital, na verdade, lá fora, como a gente fez no Campus 2, né, todas a parte do URICEP, onde tem os atendimentos da parte de psicologia, de fisioterapia, de odonto, medicina, e além de toda a estrutura que tem nas clínicas da medicina. Então, quando você pensa numa estrutura, tu tem que pensar numa estrutura que ela tem uma certa longevidade, porque senão o investimento fica muito alto e ele não se torna, não traz o retorno que precisa
ter, porque a universidade também precisa ter essa viabilidade, do ponto de vista não só pedagógico, mas financeiro. Então, isso que me parece que é importante pensar, e que essas oportunidades, elas são oportunidades sempre pensadas dentro de uma lógica de oferecer o melhor que se pode para o estudante. Ainda falando do curso de medicina, uma outra referência, uma outra informação importante é que este curso vai muito além de Erechim e arredores, né? E a nossa região. O curso está atraindo estudantes de várias regiões do estado e até fora do estado também. O que é bom para Erechim também, né, professor? Com certeza. É um curso que tem esse poder de atração, né? E é o nosso curso, o Arnaldo até é professor, né? De algumas disciplinas ali. Ele tem uma qualidade que está sendo muito reconhecida pelas famílias e pelos alunos. Então, a busca para fazer o curso aqui está sendo grande, né? Então, nós normalmente estamos colocando, Ademar, 50% dos alunos aqui da nossa região de Erechim, aqui em torno, né? Coreia de Norte e Nordeste, que inclusive tem aquelas questão das bolsas que a gente oferece, e 50% vem de fora aqui da nossa região principal. E isso é de outros municípios do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, temos de todo o Brasil, temos Brasília, de Maranhão. Brasília, não temos de todos os estados, mas São Paulo. Vi um número aí, nós temos de 19 estados, se não me engano, agora me fugiu um pouquinho a memória. E isso lógico, tem de outros cursos também, mas o grande número é atraídos pela medicina. E vejo que a satisfação dos alunos é muito grande, assim, pela estrutura que se tem, pelo tratamento que se dá, pelos professores que a gente tem, pelo compromisso que a gente tem de formar um bom profissional, né? Que muitas vezes simplesmente dar o canudo, né, Arnaldo, lá como os jovens falam, no final não é isso o importante é dar uma boa condição para que eles tenham uma boa formação. E eu não tenho dúvida que todos os nossos jovens na medicina, na área da saúde, nos outros cursos das ciências sociais, das engenharias, saem com uma boa formação. Tanto é que estão em empresas, não só de Erechim, mas de todo o Brasil, né? Até do exterior, alguns trabalhando aí em oportunidades que conseguiram. Falando ainda sobre formação, ensino, acho que é importante salientar nesse momento a oferta de cursos técnicos pelas escolas, né? Que isso é outro mercado, é outro público extremamente importante na formação, mesmo que seja uma formação do ensino médio. Estamos com o nosso técnico de enfermagem Já tem mais antigo que a enfermagem. É o veterano, né? Mas agora estamos entrando na agroindústria ali, né? No agronegócio, na mecânica, na engenharia de segurança, elétrica. Estamos entrando nessa área também para formar aquelas pessoas que daqui a pouco não almejam uma graduação, um curso superior. E para isso até fizemos uma parceria com a prefeitura, que está rodando aí numa campanha, né, elaborada pela prefeitura, justamente para trazer jovens de toda a região, não só de Erechim, mas de toda a região, para que venham estudar e trabalhar aqui. Porque também está uma falta de mão de obra muito grande, tanto do técnico quanto dos engenheiros. Então a ideia justamente é essa, a pessoa, o jovem vir ganhando um emprego já, nós vamos selecionar para a empresa, estudando aqui no técnico ou na engenharia, lá na graduação, e pagando apenas 30%, quer dizer, uma oportunidade ímpar, né? Porque 40% a empresa vai pagar, 30% nós vamos dar de bolsa, né? A parte da universidade, e a empresa, além de pagar os 40%, vai dar o trabalho. Então, é uma oportunidade que, se na minha época, né, na nossa época, né, tivesse oportunidades assim, é muito especial, né? E vai contribuir também para que as empresas consigam preencher esses postos de trabalho que hoje está faltando. Veja, Ademar, nessa linha aqui dos cursos técnicos, eu acho que ainda falta uma certa compreensão da importância desses cursos por parte dos jovens e tal, porque os cursos técnicos colocam as pessoas de uma maneira muito rápida no mercado de trabalho. E há uma demanda
né, aberta por isso aí, muito grande. Então, está se fazendo essas tentativas todas nas nossas escolas, aqui em Erechim, nós temos em outros turismo, por exemplo, lá em São Luís Gonzaga, e o pessoal está fazendo porque é uma forma muito mais rápida de colocar o jovem no mercado de trabalho. Aquele que efetivamente não tem interesse para fazer o ensino superior, né? O que a gente percebe hoje, muitas vezes, é que tem uma certa visão da não necessidade, entre aspas, de estudar para se colocar no mercado de trabalho, o que é um equívoco. É um equívoco porque exatamente é o oposto que precisa. Porque cada vez mais tu vai precisar de uma mão de obra especializada, com capacitação, para as pessoas se colocarem no mercado de trabalho. E ainda antes a gente falava da medicina, a gente sempre olha o impacto direto, né? Muitas vezes, de onde vêm os alunos, essa coisa toda. Mas a gente tem que ter a visão do que o curso vai representar, não só para a universidade, que é importante ser uma formadora, mas para a saúde da região. Porque tu imagina que você vai colocar num espaço de tempo muito curto, já estamos com os internos, né, os alunos no internato, os outros já estão chegando, a segunda turma também começou esse ano no internato, e vai representar uma mão de obra altamente qualificada dentro dos hospitais. Porque são alunos que vão estar com a preceptoria dos seus professores, mais o profissional do hospital, né, acompanhando e no impacto nos hospitais onde estão fazendo estágio, né? O Jolo até pode falar mais disso, mas Nonoai, Getúlio, sim, Gaurama, Viadutos, em vários locais que nós estamos. Isso vai representar muito maior qualificação para a saúde da região. E ainda falando nessa questão do indireto, você tem que ver que muitas pessoas que vêm de fora, elas vão precisar morar, vão consumir, vem um aluguel, vem um circuito todo. Eu pensava hoje, por exemplo, no aumento da quantidade de Uber, né, de carros de Uber ou de outros, né, o 77, para não ficar num só e tal, né, o Garupa e tal, senão vou dizer que eu estou fazendo publicidade para o Garupa, né. Então, na verdade, assim, essas pessoas autônomos que estão trabalhando com isso, porque também tem que ver isso. Porque nós já estamos com 330 estudantes de medicina. Se o Jolo disse que 50% nem todos eles têm carro. A maioria dos alunos, eles passam a ter o carro talvez mais lá para o final. Eles vão utilizar disso, alimentação, sabe, aluguel. Então, tudo isso gira, a economia está no entorno disso também. Então, a comunidade está se beneficiando. Então, a universidade tem essa questão. A gente sempre fala do fomento à formação, mas é preciso entender que ela é uma fomentadora, indiretamente, de empregos, de trabalho, de geração de mercadoria, de geração de valor, que isso precisa ser pensado também quando se pensa na universidade. Mas, professores, eu acho que o verdadeiro espírito da nossa universidade comunitária está também nos auxílios que são ofertados para que as pessoas que ainda não conseguem pagar a sua prestação ou têm acesso a auxílios, ou bolsas que se chama, né? Então, eu queria que o professor Jolo, que introduziu, digamos, esse sistema, ou contribuiu para isso, detalhasse um pouquinho a respeito disso, porque eu acho que é extremamente importante que as pessoas saibam desse programa, ou desses programas que a universidade tem ofertado. Nós temos, Ademar, o programa do ProUni, que é bolsas de 50% e 100%, então que se candidata... Deixando claro, é ProUni, é o ProUri. Não, tem o CredUri, né? Tem o ProUni, que é as bolsas, só que daí não paga, né? São poucas... em torno de 20%, né, dos alunos estudam gratuitamente ou parcialmente com bolsas de 100 e 50%. Então veja que é um número expressivo. Então. E depois nós temos o CredUri, daí que é o financiamento que a gente tem adotado aí desde que o FIES praticamente desapareceu. Então temos feito um esforço aí, porque demanda um esforço grande da instituição, porque tu abre mão de 50% dos recursos, né, para receber depois de formado. Mas é uma grande oportunidade. Então pega um curso de engenharia que está na faixa de R$ 1.600, ele vai estudar com 800, né? E paga os 800 depois no final. Então é uma bela oportunidade que a gente tem propiciado, que às vezes eu falo, né, que não estuda se não quer estudar. Porque se tem oportunidade de trabalho, tem oportunidade de pagar a metade só. Então é uma ótima forma, né, dele estudar e corrige, né, pelo valor da mensalidade. Então não é umas correções que vai ficar impagável. Vai fazer um financiamento do banco, muitas vezes é muito difícil de pagar. Então, realmente é uma bela oportunidade, tanto que nós já temos hoje em torno de 30 milhões aí de financiamento. Então,
é um grande valor, só que é um sacrifício para a instituição, porque também isso sai do giro, para receber Mas depois... já está começando a voltar. Agora já está começando a voltar em valores maiores, a partir do ano que vem mais ainda, que ele vai depois ficar se retroalimentando, né? Essa é a nossa ideia, que a gente financie lá, hoje está em torno de 7 milhões por ano a gente está financiando. Então, financia 7 entre 7, então vai ser como se a gente estivesse recebendo a integralidade das mensalidades. A ideia é, depois que dá o giro, caminha para isso, né? E é importante, bem rapidamente, Ademar, no nosso tempo ainda, o Giolo falou do ProUni, que muitas vezes a gente tem que fazer todo um aparato de divulgação, porque muitas vezes a gente tem disponibilidade de bolsa em alguns cursos e a gente não tem os candidatos, que os alunos não preenchem os requisitos. Não pela prova do Enem, muitas vezes pelo critério econômico. Sim. Então, as pessoas, às vezes, muita gente que poderia estudar, não estuda porque não se interessa e não vai buscar. Então, fica aí um alerta para as pessoas ficarem atentas. Ok. Quero, mais uma vez, agradecer a presença do nosso reitor, Arnaldo Nogaro, nosso diretor-geral do campus, professor Paulo Roberto Giolo, pelos esclarecimentos e por mostrarem, mais uma vez, a importância da nossa universidade perante a comunidade erechinense, regional e até em outras regiões onde a universidade atua. Grato mais uma vez pela presença, a você em casa que semanalmente nos prestigia, o nosso carinho, o nosso abraço, até a semana que vem. O melhor dos dois mundos você encontra na graduação semipresencial URI. Cursos feitos para quem quer horários flexíveis e aproveitar a mega estrutura de uma universidade. O jeito URI de fazer do seu jeito. Inscrições abertas. O que faz você escolher a escola para seu filho? O investimento? A localização? A estrutura? Não. A melhor escola para o seu filho é aquela que prepara ele para a vida. Escola de Educação Básica da URI Erechim. A melhor escola da região no Enem. A escola que acredita nos valores familiares. A escola que oferece atividades que te formam para a vida. Pois a vida é uma escola. Matrículas abertas.